Imagine que você acordou hoje, aos 74 anos de idade. Você sente o chão levemente frio sob os pés ao sair da cama, mas é uma sensação boa, de vitalidade. Você caminha até a cozinha, o cheiro do café acabado de passar preenche o ambiente, e você percebe que hoje, aquela pontada persistente nas costas simplesmente não apareceu. Você olha pela janela, vê o sol batendo nas plantas e pensa: estou bem. Realmente bem. Você está dormindo as 8 horas necessárias, sua energia está equilibrada e você ainda consegue brincar com seus netos no chão ou cuidar do seu jardim sem precisar sentar a cada 5 minutos para recuperar o fôlego. Então, chega o dia da sua consulta anual de rotina. Nada especial, apenas aquele check-up que a gente faz mecanicamente. Você entra no consultório, o médico mal tira os olhos da tela do computador, folheia seu prontuário e diz aquela frase que parece a coisa mais responsável do mundo. Sabe de uma coisa? Vamos pedir alguns exames a mais, só por segurança. Afinal, a idade chega para todos. 6 semanas depois, a cena é outra. Você não está mais no seu jardim ou sentindo o aroma do café na sua cozinha. Você está sentado na cadeira desconfortável de um consultório de cirurgia, sentindo o ar-condicionado excessivamente gelado arrepiar os pelos do seu braço. O seu coração bate com um peso que você não sentia há décadas. E o mais bizarro de tudo, você não está ali porque se sentiu mal. Você está ali porque aqueles exames, só por segurança, encontraram algo. Uma pequena sombra, um número levemente fora do lugar, uma alteração achada num sistema que estava funcionando perfeitamente bem. Esse achado disparou uma cascata de eventos, consultas e procedimentos que o seu corpo de 74 anos não estava preparado para enfrentar. De repente, aquela vida tranquila e saudável que você estava desfrutando sumiu, substituída por uma agenda de hospital, riscos cirúrgicos e uma recuperação que ameaça levar embora a sua independência. Essa história exata se repete nos corredores dos hospitais com muito mais frequência do que o sistema de saúde gosta de admitir. Existe uma crença perigosa e profundamente enraizada de que, quanto mais velhos ficamos, mais exames de rotina precisamos fazer para estarmos protegidos. Eu estou aqui para te dizer, com a autoridade de quem lida com isso todos os dias na prática clínica, que isso é uma mentira. Uma mentira contada com boas intenções, mas ainda assim uma mentira. A ideia de que testar tudo o tempo todo é sinônimo de segurança na terceira idade é o que está arruinando a qualidade de vida de milhares de idosos saudáveis. Meu nome é Dr. Franklin, e este canal nasceu com uma missão única: ajudar adultos com mais de 60 anos a entender o que a ciência médica realmente diz sobre a saúde deles. Em português, claro, sem o mediquês, que serve apenas para te confundir. O que eu vou compartilhar com você hoje não saiu de um capítulo isolado de um livro de faculdade. Vem de anos debruçados sobre a literatura médica mais recente e, principalmente, de observar o que acontece quando o sistema entra no piloto automático. A verdade é que a maioria dos médicos não tem coragem ou tempo de dizer em uma consulta apressada de 15 minutos é esta: depois dos 70 anos, alguns dos exames de rotina mais comuns podem causar muito mais danos do que benefícios. Isso não acontece porque a medicina está quebrada, mas porque a matemática de risco e benefício muda de forma dramática quando cruzamos a fronteira dos 70 anos. E o problema é que quase ninguém senta com você para fazer essa conta. Nos próximos 20 minutos, eu vou te conduzir por 5 exames e check-ups específicos que eu, pessoalmente, reconsideraria ou até recusaria após os 70 anos. Vou te mostrar por que a lógica muda. Vou compartilhar o que vi acontecer com pacientes reais que caíram nessa armadilha. E no final, vou te entregar um protocolo de 5 perguntas que vai mudar completamente a dinâmica da sua próxima consulta médica. Fique comigo até o final, porque o exame número 3 costuma deixar as pessoas em choque quando entendem o perigo real. E o número 5
É algo que quase ninguém ouve falar até que seja tarde demais. Se você quer parar de ser apenas um número em um prontuário e quer assumir o controle da sua longevidade com inteligência, este é o mapa que você precisa. Antes de eu abrir a lista dos 5 exames, eu preciso que você entenda um conceito fundamental. Sem ele, nada do que eu disser vai fazer sentido na sua próxima consulta. Eu chamo isso de lente da longevidade. Para entender essa lente, pense em como o seu corpo funcionava aos 30 ou 40 anos. Naquela época, o organismo era uma máquina de redundâncias. Se um sistema falhava levemente, outro assumia o controle. A sua reserva fisiológica, que é a capacidade de um órgão de funcionar sob estresse, era imensa. Se você tivesse uma infecção, o seu sistema imunológico mobilizava um exército em horas. Se você fizesse uma cirurgia, as suas células se dividiam rapidamente para fechar a ferida. O equilíbrio, ou homeostase, era recuperado com a força de uma mola nova. Aos 70 anos, a biologia não está quebrada, mas ela é diferente. Ela é como um relógio de parede antigo, daqueles de corda, que está na família há gerações. Ele marca a hora com perfeição, funciona com uma harmonia que o digital nunca terá. Mas as engrenagens estão gastas. Elas encontraram um ajuste próprio para continuar girando, apesar do desgaste. Se você decide abrir esse relógio apenas para fazer uma limpeza preventiva, você corre o risco de desajustar um equilíbrio que o tempo levou décadas para construir. Na medicina, chamamos isso de homeostenose. É o estreitamento da sua reserva. O coração ainda bombeia bem, mas ele não tolera mais uma desidratação súbita como antes. Os rins filtram o sangue, mas o fluxo sanguíneo renal cai cerca de 10% a cada década após os 40 anos. Aos 75, você está operando com quase 40% a menos de fluxo nos néfrons, as unidades de filtragem, do que tinha na juventude. Aqui entra o perigo do sistema médico rodando no piloto automático. O sistema foi desenhado para o paciente de 50 anos. Aos 50, a matemática é limpa. Se encontramos um problema cedo, tratamos, e você ganha 30 anos de vida. O investimento vale o risco. Mas, após os 70, essa conta vira de cabeça para baixo por causa de 3 mecanismos biológicos cruciais. Primeiro, o crescimento lento. Muitas alterações que aparecem em exames de imagem em pessoas mais velhas são biologicamente adormecidas. Elas estão lá, mas crescem tão devagar que você morreria de qualquer outra causa natural antes que aquela alteração sequer causasse um sintoma. Segundo, a queda da tolerância ao tratamento. Uma anestesia geral que um homem de 55 anos sacode a poeira em 3 dias, em um homem de 78 pode causar um delírio, uma confusão mental aguda que dura semanas e acelera o declínio cognitivo. O terceiro mecanismo é o mais traiçoeiro, o efeito cascata. É uma reação em cadeia previsível e devastadora. Começa com um teste de rotina que encontra uma anormalidade mínima, algo que não dói e não atrapalha a vida. Isso gera um pedido de imagem mais profunda. A imagem sugere uma biópsia. A biópsia, que é um procedimento invasivo, causa uma pequena inflamação ou sangramento. Para tratar o sangramento, usa-se um medicamento. O medicamento ataca os rins já cansados. O paciente, que entrou no hospital caminhando e assobiando, sai de lá de cadeira de rodas, lutando contra uma insuficiência renal. Tudo começou com um teste que ele não precisava. Agora, deixe-me desmascarar o maior mito da medicina moderna, o de que detecção precoce é sempre a salvação. Isso é uma meia-verdade perigosa. O que ninguém te conta é que existe o hiperdiagnóstico. A tecnologia de imagem hoje é tão potente que ela consegue enxergar coisas que a natureza nunca pretendeu que soubéssemos. Vemos tumores de milímetros que nunca sairiam do lugar. O sistema incentiva isso porque exames geram faturamento e médicos têm medo de processos. Mas o custo desse medo é pago com a sua saúde. Vamos olhar para os fatores que realmente importam nessa fase.
O primeiro é a fragilidade tecidual. Com o envelhecimento, o colágeno nas paredes dos órgãos, como o intestino, diminui. A parede do cólon fica mais fina, perdendo milímetros de espessura que faziam a diferença na juventude. É por isso que o risco de uma perfuração durante uma colonoscopia de rotina salta drasticamente após os 75 anos. O segundo fator é a alteração na farmacocinética. O seu fígado, que diminuiu cerca de 20% em volume, processa sedativos de forma muito mais lenta. O que deveria ser uma sedação leve pode derrubar o seu centro respiratório. O terceiro fator é a imunossenescência. A resposta inflamatória do corpo está mais lenta, mas, quando acontece, é mais desordenada. Um pequeno procedimento pode desencadear uma cascata de citocinas, substâncias inflamatórias, que o coração de um idoso tem dificuldade de gerenciar, podendo levar a arritmias ou até infartos silenciosos. O quarto ponto é a microbiota. O equilíbrio das bactérias no seu intestino é o que mantém sua imunidade e até seu humor. Os preparos agressivos para exames, que exigem jejum e laxantes pesados, destroem esse ecossistema. Em um jovem, ele se recupera em dias. Em você, pode levar meses para que o intestino volte a absorver nutrientes como antes. Deixe-me dar um exemplo da minha prática. Tive um paciente, o Sr. Arnaldo, de 79 anos. Ele era o retrato da saúde. Caminhava 4 quilômetros todo dia. Fizemos um PSA, o exame de próstata, por pura rotina. Deu levemente alterado. Ele foi para a biópsia, teve uma infecção urinária grave por causa do procedimento, precisou de antibióticos fortíssimos que afetaram seus tendões. Ele parou de caminhar por causa da dor nos calcanhares, perdeu massa muscular e nunca mais recuperou a vitalidade que tinha antes daquela primeira coleta de sangue. Ele não tinha um problema de próstata que o mataria. Ele passou a ter um problema de mobilidade que destruiu sua independência. É esse tipo de matemática invisível que o sistema ignora, mas que nós vamos analisar em detalhes agora. Se você já sentiu que a sua consulta médica parece mais um processo de linha de montagem do que um encontro entre dois seres humanos, você não está imaginando coisas. Existe uma realidade nua e crua que ninguém te conta do outro lado da mesa. O sistema de saúde moderno não foi estruturado para te manter vibrante e independente aos 80 anos. Ele foi desenhado para gerenciar doentes crônicos. O sistema é uma máquina de diagnósticos e códigos de faturamento. Quando você entra no consultório, o relógio começa a correr contra o médico. Ele tem, na melhor das hipóteses, 12 a 15 minutos para te ouvir, olhar os exames, digitar no prontuário e imprimir uma receita. Não há um código de faturamento que pague ao médico para ele sentar com você e dizer: olha, não vamos fazer esse exame porque o risco de um resultado falso positivo vai arruinar o seu sono pelos próximos 3 meses. O sistema paga pelo procedimento, paga pela biópsia, paga pela cirurgia. A clínica não lucra com o senhor de 75 anos que resolveu seus problemas de saúde ajustando a hidratação e fazendo caminhadas. O lucro está na manutenção da sua condição como um paciente eterno. E eu não estou dizendo que os médicos são vilões. A maioria entrou na profissão para ajudar, mas eles estão presos em uma estrutura que recompensa o fazer algo em vez do esperar e observar com sabedoria. Recomendar uma conduta expectante, que é ficar de olho sem intervir, exige muito mais coragem e conhecimento do que simplesmente pedir uma bateria de exames de sangue e uma tomografia. É por isso que as soluções padrão muitas vezes falham com você. Já percebeu como a resposta para quase tudo é uma pílula nova? Você tem pressão alta, toma um diurético. O diurético te desidrata e faz você perder potássio. Por causa do potássio baixo e da desidratação, você sente tontura e fraqueza nas pernas. O médico interpreta isso como fraqueza da idade ou um problema vascular e te prescreve mais um remédio ou um exame de circulação.
Ninguém parou para ver que a causa real era o efeito colateral do primeiro medicamento que, talvez, pudesse ter sido evitado com mudanças simples na sua rotina de sono e ingestão de magnésio. A medicina das pílulas foca no sintoma isolado, tratando o corpo como se fosse um conjunto de peças de carro que não conversam entre si. Mas o seu corpo é um ecossistema. Mexeu em uma ponta, a outra balança. E aqui eu preciso ser direto com você sobre os erros que eu vejo meus pacientes cometerem diariamente, muitas vezes por excesso de zelo. O primeiro erro é o que eu chamo de adoração aos números. Você se torna escravo do visor do aparelho de pressão ou do resultado do laboratório. Se o seu colesterol está em 210 e o limite é 200, você entra em pânico. O que o sistema não te explica é que, após os 70 anos, ter um colesterol levemente mais alto está frequentemente associado a uma maior longevidade e proteção contra infecções e demência. Baixar o colesterol agressivamente nessa idade pode te deixar com dores musculares terríveis e névoa mental. Você está tratando o papel, não a pessoa que está na sua frente no espelho. O segundo erro é a paralisia pelo medo do movimento. Eu vejo pessoas que, ao receberem um diagnóstico de osteoporose ou um desgaste leve no joelho, param de se mexer. Elas se movem como se fossem feitas de vidro. Elas param de carregar as compras, param de subir escadas, param de caminhar em terrenos irregulares. Esse é o erro mais caro que você pode cometer. O seu corpo entende o repouso excessivo como um sinal de que ele não precisa mais de músculos e ossos fortes. Em 2 semanas de inatividade, um homem de 70 anos pode perder a mesma massa muscular que um jovem perde em 2 meses. O nome disso é sarcopenia, e ela é muito mais perigosa para a sua vida do que aquela pequena alteração que apareceu na sua imagem da coluna. O terceiro erro é o uso indiscriminado de suplementos naturais sem critério. Você vê uma propaganda, ouve um vizinho e começa a tomar 5, 6 cápsulas diferentes. O que você esquece é que o seu fígado e seus rins têm que processar tudo isso. Muitas vezes, esses suplementos interagem com os remédios que você realmente precisa, anulando o efeito deles ou criando uma sobrecarga tóxica que se manifesta como uma coceira estranha na pele ou uma fadiga que não passa. Por que esses erros custam tão caro agora? Porque aos 70 anos, o seu multiplicador de risco etário está no nível máximo. Na juventude, o corpo é perdoador. Se você dorme mal, se alimenta mal ou toma um remédio errado, a sua capacidade de regeneração limpa a bagunça. Agora, cada erro tem o preço dobrado ou triplicado. A sua microcirculação, aqueles vasos minúsculos que levam oxigênio para as pontas dos dedos e para o fundo do cérebro, já não tem a mesma elasticidade. O acúmulo de tecido cicatricial e a resposta imune mais lenta significam que uma inflamação que antes durava 3 dias, agora pode durar 30. O preço de uma queda, de uma infecção urinária maltratada ou de uma desidratação súbita não é apenas um mal-estar passageiro. É um degrau que você desce na escada da funcionalidade e que é muito difícil de subir de volta. Eu quero fazer uma pausa agora, porque eu preciso entender quem é você que está aqui comigo, dedicando o seu tempo para aprender isso. Eu não quero falar para as paredes. Por favor, escreva aqui embaixo nos comentários a sua idade e de qual cidade você está assistindo. Você já sentiu que foi empurrado para um exame ou tratamento que, no fundo, você sentia que não precisava? Ou talvez você tenha tido uma experiência onde menos foi mais. Eu leio esses comentários porque eles me ajudam a ajustar o conteúdo dos próximos vídeos. Eu preciso saber se estou falando com alguém de 60 anos que ainda corre maratonas, ou com alguém de 75 que está lutando para manter a mobilidade dentro de casa. A sua experiência pessoal é o que dá vida a esses dados que eu trago. Entenda uma coisa. Você não é uma vítima do sistema, a menos que escolha ser.
O conhecimento que estamos construindo aqui é a sua armadura. Quando você entende que a sua saúde não depende de uma nova descoberta tecnológica milagrosa, mas sim de proteger a harmonia que o seu corpo já possui, as regras do jogo mudam. A boa notícia é que quase tudo o que realmente importa para a sua longevidade de elite não está dentro de um hospital de luxo ou em uma farmácia de manipulação caríssima. As ferramentas estão na sua cozinha, no seu corredor, na forma como você respira e como você decide começar o seu dia. Agora que você já entende o que evitar e como o sistema funciona, eu vou te mostrar exatamente o que fazer. Vamos passar para a prática, com doses e protocolos que você pode começar a aplicar assim que este vídeo terminar. O princípio fundamental de tudo o que eu vou te ensinar agora é este. A recuperação da sua vitalidade após os 70 anos não depende de intervenções externas heróicas, mas de restaurar os fluxos básicos do seu corpo, sangue, linfa e oxigênio, de dentro para fora, com custo quase zero. A medicina de elite para a longevidade é, na verdade, uma medicina de precisão nos hábitos simples. Antes de irmos para a cozinha e para os movimentos, eu quero te entregar a ferramenta que prometi lá no início. Pega um papel e uma caneta, porque você vai levar isso na sua próxima consulta. São as 5 perguntas que vão desarmar o piloto automático do sistema. Sempre que o seu médico sugerir um exame, só por segurança, você vai perguntar: 1. Qual é a taxa de falsos positivos desse teste para alguém da minha idade? Isso revela o risco de um alarme falso. 2. Se encontrarmos algo, quais são as opções reais de tratamento para o meu estado atual de saúde? Isso foca no resultado, não apenas no achado. 3. Qual é o risco do procedimento de tratamento em si? Você precisa saber o perigo da intervenção antes de aceitar o diagnóstico. 4. O que acontece se apenas monitorarmos isso de perto, em vez de tratar agora? Muitas vezes, a vigilância ativa é a escolha mais inteligente. 5. Existe alguma intervenção não invasiva, de estilo de vida, que tenha resultados parecidos? Na maioria das vezes, a resposta é sim. Qualquer médico que se preze vai respeitar você por fazer essas perguntas. Agora, vamos ao seu protocolo diário. Comece pela manhã, assim que os seus pés tocarem o chão. A primeira ação é a hidratação de reativação renal. Antes de qualquer café ou alimento, você vai beber 400 ml de água em temperatura ambiente. Adicione uma pitada minúscula de sal marinho, apenas o que couber entre 2 dedos, e, se puder, meio limão espremido. Isso custa centavos por dia. Por que o sal? Porque após os 70, a sua capacidade de reter eletrólitos diminui, e a água pura muitas vezes passa direto por você sem hidratar as células. Essa mistura acorda a sua filtragem renal e dá volume ao seu sangue para evitar a tontura ao levantar. Sobre a alimentação, a regra de ouro para proteger seus músculos é o aporte de proteína distribuído. Esqueça a ideia de que idoso deve comer comidinha leve, como uma torrada com chá. Para não perder massa muscular, você precisa de pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Se você pesa 70 quilos, são cerca de 84 gramas de proteína por dia. Uma dica de ouro do supermercado: a sardinha em lata. É barata, o pacote com várias custa menos que um lanche de padaria, e é uma das fontes mais ricas em ômega 3 e cálcio biodisponível que existe. Coma pelo menos 3 vezes por semana. Outro segredo de consultório: uma colher de sopa de vinagre de maçã diluída em meio copo de água 15 minutos antes do almoço. Isso reduz o pico de glicose no sangue, protegendo suas artérias contra a inflamação e evitando aquela sonolência pesada depois de comer. Para a sua prática física de 5 minutos, vamos focar na bomba venosa. O seu coração é ótimo para mandar sangue para baixo, mas quem traz o sangue de volta das pernas são as suas panturrilhas. Fique em pé, atrás de uma cadeira firme para se apoiar.
Suba na ponta dos pés o máximo que conseguir e desça batendo o calcanhar no chão com firmeza, mas sem violência. Repita isso 30 vezes. Esse impacto leve e a contração muscular forçam as válvulas das veias a trabalharem, drenando o inchaço dos tornozelos e melhorando o retorno venoso para o coração. Faça isso 2 vezes ao dia. Logo em seguida, pratique a respiração diafragmática. Coloque a mão na barriga, inspire pelo nariz contando até 4, sentindo a mão subir, e solte o ar pela boca contando até 6. Faça isso por 2 minutos. Isso sinaliza ao seu sistema nervoso que você está seguro, baixando o cortisol, o hormônio do estresse que devora seus músculos e ossos. Para colocar tudo isso em ordem, use este plano de 4 semanas. Na primeira semana, foque apenas na água com sal de manhã e na respiração. Só isso. Sinta o seu nível de energia mudar. Na segunda semana, introduza os 30 levantamentos de calcanhar 2 vezes ao dia e o vinagre antes do almoço. Na terceira semana, ajuste sua proteína. Conte quantos ovos ou pedaços de carne você come e tente chegar na meta do seu peso. Na quarta semana, você vai observar os sinais. A sua pele estará menos seca, o seu sono mais profundo e aquela névoa mental da tarde terá sumido. Os resultados? Em 7 dias, você vai notar uma melhora na digestão e na disposição ao acordar. Em 3 semanas, a rigidez matinal nas articulações diminui porque o seu corpo está mais hidratado e menos inflamado. Em 3 meses, se você for fazer um exame de sangue, daqueles que realmente importam, como a hemoglobina glicada ou a proteína C reativa, você verá os números caindo. Lembre-se, o objetivo não é ter um prontuário impecável, cheio de exames normais. O objetivo é você ter autonomia para ir ao supermercado, viajar, brincar com os netos e não ser um refém do sistema de saúde. A sabedoria na maturidade consiste em saber que, muitas vezes, proteger o que você já tem é muito mais valioso do que tentar consertar o que não está quebrado. Cuide desses fluxos básicos. Use as 5 perguntas no consultório e proteja a sua paz. A sua saúde está na sua rotina, não na farmácia. Até a próxima.